Bom dia, sétimo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula em vídeo, na segunda-feira, nós estudamos transitividade verbal, tá? A gente viu o que é verbo transitivo, a gente viu o objeto direto, o objeto indireto, vimos também o que era verbo intransitivo e também o que era bitransitivo. Recapitulando, verbo transitivo é quando ele pede o quê? Quando ele pede complemento, tá certo? O complemento pode ser o quê? Pode ser direto ou indireto, tá? O verbo pede o complemento pode ser direto ou indireto. O complemento é chamado de objeto, tá certo? Então pode ser objeto direto ou objeto indireto. Temos também o caso onde ele não pede complemento, que é o verbo conhecido como intransitivo. O verbo intransitivo. A gente teve alguns exemplos disso na última aula também. Tem no livro de vocês, deem uma olhadinha, tá bem? Temos também o bitransitivo. O bitransitivo é quando ele pede complemento e o complemento é tanto direto quanto indireto. Ah, professor, não lembro qual a diferença de complemento de objeto direto e objeto indireto. O objeto direto ele não tem preposição, tá? Ele não tem uma preposição ligando o verbo ao objeto, não tem. Já o objeto indireto tem uma preposição que liga o verbo ao objeto, tá bem? Então, vamos seguir adiante agora. Eu passei um exercíciozinho para vocês e vamos realizar a correção dele neste momento, tá bem? Abram o livro de vocês na página 144. Abriram? Vamos lá. A gente tem um texto, um pequeno texto antes de começar o exercício. Vamos ler ele. Eu leio aqui, vocês acompanham-me. A água pede água. Aqui no planeta Terra, a Terra, isto é, os continentes e as ilhas, ocupa apenas a quarta parte da superfície. Tudo o mais é água, doce, salgada, sólida, líquida e gasosa. É nos oceanos e mares que fica a maior parte da água, 97,5%. Mas precisamos mesmo é de água doce para viver. Só que a maior parte dela está congelada. Resta então a água das reservas subterrâneas, dos lagos, dos pântanos e dos rios. E ela está acabando no mundo todo. O Brasil concentra 14% da água do planeta. Por isso, esbanjá-la é como cometer um crime. O pior é que a maioria das pessoas desperdiça água sem perceber, deixando a torneira aberta ao escovar os dentes e em banhos demorados, por exemplo. Mas se cada um fizer sua parte, com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Você já ouviu a expressão pedir água? É quando alguém pede socorro. Chegou a vez de a natureza, ou melhor, de a água pedir água. E a gente tem uma imagem aqui do sertão, na seca, certo? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a fração que a água ocupa no nosso planeta? Qual é a fração, pessoal? Ele fala isso aonde? Fala isso no texto. No texto ele fala que é 3/4. Essa é a fração que a água ocupa no nosso planeta. Por quê? Porque ele fala o inverso, né, pessoal? Ele fala que 1/4 é ocupado por terra, logo 3/4 é por água.
Vamos lá. Número 2. Desculpa, pessoal. Número 2. Esse texto é um exemplo de artigo de opinião. Por isso expressa o ponto de vista do seu autor sobre um tema específico. Nesse caso, qual é o tema abordado pelo autor e qual é a opinião dele? Pessoal, o tema aqui, nesse caso, ele é o perigo da escassez do quê? Da escassez da água, de um recurso como a água acabar, tá? Esse é o tema. E qual é a opinião que ele defende? Ele defende que se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter bom resultado, tá? É isso que ele defende. Número 3. De acordo com o texto, como se encontra quase toda a água necessária para a nossa sobrevivência? Encontra-se congelada, pessoal. Congelada. Número 4. Segundo o autor do texto, muitos brasileiros utilizam a água. Letra A. Sem preocupação em economizá-la. Letra B. Das reservas subterrâneas do oceano do país. Letra C. Dos mares e oceanos despreocupadamente. Letra D. Além da capacidade da caixa d'água da residência. E letra E. Fazendo a sua parte na preservação do meio ambiente. Qual foi a que vocês marcaram, pessoal? Certo? Foi qual? Foi que o autor disse que muitos brasileiros fazem sua parte na preservação do meio ambiente? Ou foi que eles não têm preocupação em economizá-la? Foi isso. Então, o correto é letra A. Quem marcou letra A está certo, tá bem? Letra A, certo. Vamos a seguir. 5º. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto. Correta, pessoal. É a alternativa correta. Não é a falsa, não. É a correta. Letra A. As pessoas estão pedindo ajuda para obter água. Letra B. Os brasileiros estão com sede de água pura. Letra C. O mundo todo precisa de água, exceto o Brasil. Letra D. A água doce está acabando no mundo. Ou letra E. A água potável será motivo de guerra no futuro. Vamos ver aqui, ó. A água potável será motivo de guerra para o futuro. Isso pode ser até verdade. Isso é uma especulação. Especulação é quando a gente tenta prever o que pode acontecer com base nas coisas que a gente tem hoje, nos fatos que a gente tem hoje. Isso é especular, tá bem? Então, isso é uma especulação. Mas isso é afirmado. Isso pode até ser verdade, mas isso é afirmado no texto? Não, não é. Tá? Então, as pessoas estão pedindo ajuda para obter água. Tem gente pedindo ajuda para obter água, mas isso é afirmado no texto? Não. Não é. Os brasileiros estão com sede de água pura. Também é verdade, mas é afirmado no texto? Não. Tá certo? Ele não está perguntando aqui o que é verdade e o que não é. Ele está perguntando aqui qual dessas alternativas tem no texto. Qual dessas alternativas é real e está no texto. O mundo todo precisa de água, exceto o Brasil. Isso é verdade? Não. Nem verdade é, né? Porque o Brasil precisa de água. Então, só sobrou o quê? A água doce está acabando no mundo. Isso é dito no texto? Sim. Isso é verdade? Sim. Tá bem? Então, vamos para o número 6. Quando nos comunicamos, fazemos várias escolhas, mesmo sem perceber. O mais interessante
é que cada escolha expressa sentidos diferentes. Por exemplo, podemos nos referir ao autor do artigo A Internacionalização do Mundo, Cristóvão Buarque, de várias maneiras. Professor, senhor, ilustríssimo senador, ele, político, você. Embora cada uma dessas formas se refira à mesma pessoa, Cristóvão Buarque, nenhum delas tem o mesmo significado. Esse texto aqui, pessoal, é o outro que a gente tinha visto, aquele que fala sobre a Amazônia e a tentativa de internacionalizar ela, de tornar ela um bem para a humanidade e não só para os brasileiros, como se ela fosse posse do mundo inteiro. Então, nenhuma delas tem o mesmo significado. Observe. A. O senador escreveu um artigo ótimo. B. O professor escreveu um artigo ótimo. C. O senhor escreveu um artigo ótimo. D. Você escreveu um artigo ótimo. Na frase A, demos ênfase à ocupação de senador de Cristóvão Buarque, enquanto em B enfatizamos sua atuação como professor. Já na fase C, Cristóvão Buarque é tratado com formalidade por meio do pronome senhor. Mas, na frase D, o tom é íntimo, informal. Neste caso, quem fala é pessoa próxima ao senador. Por isso, pode dispensar a formalidade. A mesma variedade de escolha acontece também com o lugar ocupado pelo adjetivo ótimo. Nesses exemplos, há várias possibilidades, e cada uma delas também expressa sentidos diferentes. Pensando nisso, o que é adjetivo, pessoal? Vamos relembrar? Adjetivo é a classe de palavras que dá característica aos seres ou às coisas, tá bem? Vamos analisar as frases a seguir e responda as questões. Número 1. O senador escreveu um artigo interessante. Número 2. O professor escreveu um artigo excelente. Número 3. O senhor escreveu um artigo péssimo. Número 4. Você escreveu um artigo bonzinho. Então, letra A. Qual dos adjetivos empregados expressa uma opinião de desaprovação em relação ao artigo Internacionalização do Mundo? Qual é? Temos interessante, excelente, péssimo e bonzinho. O único que é realmente ruim é péssimo. Então, é o número 3, tá bem? Péssimo. Letra B. Em qual dessas frases o adjetivo indica admiração pelo artigo? Em qual dessas frases admiração? Admiração, pessoal, aqui. Interessante não seria admiração. Então, excelente seria sim admiração. Porque interessante quer dizer que você viu alguma coisa que você ficou interessado. Excelente é quando você admira, quando você achou realmente bom, tá? Então é na frase 2. Letra C. Qual desses adjetivos expressa certa indiferença pelo artigo, como se ele não tivesse grandes qualidades? É o número 4. Bonzinho. Bonzinho, tá certo? Por quê? Porque tá dizendo que é bonzinho, não é bom. É menos que bom. É bonzinho. Então, número 7. Número 7. Releia o penúltimo parágrafo do texto. Mas se cada um fizer a sua parte, com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Letra A. Quanto à transitividade, como se classifica o verbo ter nessa situação? Pessoal, quem tem algo, né? Quem tem alguma coisa, então ele é transitivo. Logo é transitivo. E aqui nesse contexto é ter o quê? Um grande resultado coletivo. É indireto? Não. Por quê? Porque não tem preposição.
Então, é um transitivo direto. Quem colocou transitivo direto está correto, tá bem? Letra B. Analisando esse parágrafo, percebemos que a forma verbal podemos apresentar-se flexionada na primeira pessoa do plural, isto é, nós, de acordo com a interpretação global do texto. A que pessoas esse pronome se refere? Quando a gente analisa essa frase, a gente vê que ele se refere a quem? A todos os brasileiros, pessoal. É isso que ele está se referindo, tá? O pronome nós ali está se referindo a todos os brasileiros. Letra C. Qual é a função sintática exercida pelo termo destacado? Então, a função sintática dele aqui é o objeto direto, tá? Por quê? Porque o verbo é transitivo direto, logo aqui a gente tem o complemento que é um objeto direto, tá bem? Letra D. Como vimos, a língua nos oferece várias possibilidades comunicativas que variam de acordo com nossas intenções. Fazemos escolhas que nos ajudam a alcançar nossos objetivos. Para que isso fique claro, analise a seguinte situação. Com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Resultados, a número 2 aqui seria o quê? Seria resultados excelentes. E a terceira seria resultados decisivos para o nosso futuro, tá? Com pequenas ações individuais, podemos ter qualquer uma dessas três. No box 1, escreva um objetivo direto que acentue ainda mais o valor positivo do resultado alcançado, tá? Então, esse daqui é o box 1. Aqui fica a critério de vocês, tá certo, pessoal? Aqui é o critério de vocês. Essa questão é um pouco aberta. É só você, porque tem várias respostas, né? Então, eu vou deixar o 8 e o 9 para corrigir na próxima aula, que a gente já se estendeu bastante, tá bem? Então, a aula vai ficando por aqui. E até a próxima, tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula de vídeo, a gente começa com o fim dessa correção. E aí a gente segue adiante, tá? Muito obrigado e até mais. Valeu!